Bom, então vamos lá. Primeira coisa, gente, burnout, que música é essa? Esse é um assunto demasiadamente complexo porque existem várias teorias sobre o que vem a ser o burnout. E ainda tem matérias jornalísticas falando da própria teoria delas muitas vezes, né? Então eu começo dizendo que a gente pode separar pelo menos quatro teorias sobre o que vem a ser o burnout. A primeira teoria que eu vou chamar a atenção é a teoria do senso comum. É o que a gente ouve no elevador, da pessoa que eventualmente trabalha o dia inteiro e fala: Nossa, hoje o dia foi muito puxado, tô com burnout, não aguento mais, né? Esse burnout que é usado para qualquer coisa, virou sinônimo de qualquer cansaço. Mas o objetivo dessa nossa aula aqui não é falar desse senso comum, de uma palavra que está no linguajar de todo mundo, não. É do que do ponto de vista acadêmico tem mais relevância. E aí eu convido vocês a voltarem comigo no tempo. Na verdade, o termo burnout, a primeira vez que ele aparece, remonta ao ano de 1599, num poema atribuído a Shakespeare. Obviamente que não tinha absolutamente nenhuma relação com o burnout que a gente conhece hoje. O tempo foi passando, mas o termo foi sendo usado do ponto de vista literário em várias obras. Do ponto de vista acadêmico mesmo, ele aparece na década de 70, na figura de um psicólogo chamado Herbert Freudenberger. Freudenberger estudou o burnout, primeiro que ele extraiu, ele confessa isso nos seus estudos, ele extraiu do uso comum das pessoas, ele era um psicólogo, psicanalista, e ele se dedicou muito ao movimento de clínicas que abrigavam drogados, prostitutas, marginalizados na cidade de Nova York. Então ele trabalhava no seu consultório de psicanálise durante o dia e de 8 da noite até meia-noite, todos os dias ele ficava por conta dessa clínica. E ele extraiu esse termo burnout justamente dos usuários de droga, das pessoas que ele cuidava. Pessoas que, quando chegavam ali no pré-overdose, falavam, não, burnout. E esse pré-overdose, que era aquele limite extremo, passou a ser usado também pelas pessoas que trabalhavam na clínica. Como eles se dedicavam muito, o próprio Freudenberger, depois de trabalhar o dia todo na clínica, ia para lá e ele aguentou esse batidão só durante um ano, porque depois de um ano ele falou, agora eu estou com burnout. E ele colocou os sintomas disso. Então ele é considerado o pai do burnout, ele é considerado o pai da síndrome de burnout. Foi ele que levou pela primeira vez ao burnout o prefixo síndrome. Foi ele que disse pela primeira vez quais eram os sintomas e os sinais que estavam envolvidos com aquilo que ele nomeou de síndrome de burnout. Então, o burnout ele pega do senso comum, pega das pessoas das quais ele cuida e coloca alguns sintomas ali, como dores inespecíficas, queda de imunidade, maior irritabilidade, exaustão, cansaço, fadiga, transtorno do sono. Ele coloca que tudo isso era decorrente do burnout. Outra coisa interessante sobre Freudenberger é que ele não limitou o burnout ao trabalho. Para ele, um casamento ruim poderia gerar burnout. Para ele, existia burnout de recursos do planeta. Para ele, existia burnout de ética na vida pública. Para ele, por exemplo, distrações poderiam gerar burnout. Por exemplo, uma pessoa, ele cita exemplo de uma pessoa que era muito viciada em filmes, ou em jogos, ou em sexo. Tudo isso poderia gerar o que ele chamava de síndrome de burnout. Também na década de 70, um outro grupo, capitaneado pela psicóloga americana chamada Christina Maslach, estava estudando também o burnout, mas eles já tinham conhecimento da síndrome de burnout que Freudenberger assim tinha nomeado, mas eles estavam estudando num contexto do trabalho, especificamente do trabalho. Não envolvia mais casamento, não envolvia mais vício em jogos, nada disso. Então, se existe uma pessoa a quem nós devemos reputar isso que a gente conhece hoje, essa relação burnout com o trabalho, essa pessoa se chama Christina Maslach. Christina Maslach era uma psicóloga, é uma psicóloga, ela está viva ainda,
estudou muito o burnout com base na psicometria, ou seja, o uso de questionários que pontuavam aquilo que ela entendia ser o burnout. Foi ela quem estabeleceu o tripé sintomatológico da síndrome de burnout que a gente conhece até hoje: exaustão, distanciamento afetivo do trabalho, das pessoas do trabalho, uma espécie de cinismo que ela também chamou de despersonalização, e por último, a sensação de ineficácia do trabalho. Esse tripé vem de Christina Maslach e seus colegas de trabalho. Freudenberger não falou sobre isso, tá bom? E justamente em cima desse tripé, ela desenvolve um questionário, o MBI, Maslach Burnout Inventory, que se torna o maior instrumento de pesquisa até os dias atuais sobre o que vem a ser o burnout, tá? É interessante que no manual desse instrumento, que é escrito pela própria Christina Maslach, então olha só, vocês podem usar o questionário, desde que vocês comprem, porque ele é particular, ele não é de domínio público. Então você compra o questionário, mas compra também o manual, porque aí eu vou te explicar como é que você deve fazer para usar esse questionário. O manual também é comprado. É o manual de instruções do questionário. Então ele tem 9 perguntas sobre o eixo exaustão, mais 5 perguntas sobre o eixo despersonalização ou cinismo, e mais 8 perguntas sobre o eixo ineficácia. São 22 perguntas, a versão mais utilizada, que é a versão de serviços humanos. Nesse manual, Christina Maslach diz expressamente, e é preciso fazer essa justiça a ela, que o questionário não foi feito para dizer quem tem e quem não tem burnout. Até porque ele não faz exclusão nenhuma. Todo mundo que todo mundo que se autoimpõe o questionário, ele é autoaplicável, né? Todo mundo que se autoimpõe as perguntas vai pontuar para o burnout, seja em grau baixo, seja em grau alto. Mas ela diz enfaticamente, pessoal, não é para usar isso para falar quem tem e quem não tem burnout. Não é disso que se trata. O questionário não foi feito para isso. E é importante fazer essa justiça e enaltecer ela, porque apesar dela, a autora do questionário, dizer de forma enfática e escrita isso, parece que ninguém obedece. Mais de 90% das pesquisas que a gente vê sobre burnout usam esse questionário. E usam colocando pontuações arbitrárias. Então, eu, Marcos, vou fazer um estudo, coloco a partir de tantos pontos eu determino que é burnout. O José, lá em outro lugar, vai fazer a mesma pesquisa, ele fala, não é 10 tanto ponto, não. É um ponto abaixo, aí vai ser burnout. Então, por isso que as pesquisas sobre burnout são tão heterogêneas. Tem um estudo publicado no JAMA em 2018 que aconteceu em 45 países, um estudo envolvendo só médicos. Foram mais de 100 mil médicos investigados, mais precisamente 109 mil médicos investigados ao longo de 27 anos em 45 países. Esse estudo ele fazia uma meta-análise de todas as pesquisas sobre burnout que envolviam esses médicos. Ele percebeu que mais de 80% das pesquisas usaram o MBI como referência, mas cada autor usou um tipo específico de pontuação para o que vinha a ser ou o que não vinha a ser burnout. Claro que a confusão se instala. A variação desses estudos foi de 0 a 80%. Então, quando você pega um instrumento que dá de 0 a 80% de variabilidade, esse instrumento não é confiável. E não é confiável, não é porque a autora do instrumento pisou na bola. Não, ela é enfática em dizer, pessoal, não use para fazer diagnóstico. Mas as pesquisas usam, apesar dela dizer isso. Então, o que a gente tem de pesquisas sobre burnout talvez tenha que ser zerado. Porque existe hoje um outro conceito sobre burnout, e é nesse conceito que a gente vai se apoiar para falar tudo que a gente vai falar essa noite, que é o conceito da CID-11, que foi proposto pela OMS. Então, assim, burnout seria, então, gente, uma música que é tocada por 4 instrumentistas, né? Esses instrumentistas são Freudenberger, Maslach, as pessoas da rua e a CID-11. Como são músicas diferentes, são teorias diferentes, a gente não entende nada do que está acontecendo. Para a gente entender o que é o burnout, você precisa escolher
uma dessas teorias, porque como elas são todas diferentes, elas nunca vão casar. E a teoria que nós vamos escolher essa noite é a teoria da CID-11, tá certo? Então, com todo respeito a Freudenberg, com todo respeito a Christina Maslach, com todo respeito ao senso comum, a gente vai desligar o som desses instrumentos, da bateria, da guitarra e do tecladista, e a gente vai ouvir apenas a voz do cantor. O que a CID-11 diz sobre burnout? Os outros viraram história agora, tá bom?